O que a Bíblia diz sobre discussões no casamento? As discussões no casamento são uma realidade que a Bíblia reconhece e ajuda a resolver. Todo casal normal discute, mas a discussão não precisa levar ao pecado nem ao fim do casamento. A Bíblia ajuda a lidar bem com discussões no casamento. As discussões no casamento acontecem porque cada pessoa é diferente. Sempre vai haver algum atrito com outras pessoas. Quando duas pessoas vivem juntas, precisam aprender a superar as diferenças. A forma como lidam com as discussões pode separar um casal ou torná-lo mais unido. Para resolver uma discussão no casamento, é importante se acalmar. Muitas discussões ficam fora de controle porque as pessoas ficam exaltadas e dizem coisas sem pensar, machucando o cônjuge. Gritos e insultos não vão ajudar a resolver o conflito. Quando você está irritado, morda a língua e respire fundo antes de falar. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Palavras ditas sem pensar podem transformar uma conversa saudável em uma briga feia. Mas palavras brandas podem acalmar uma briga e torná-la em uma conversa sensata. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Enfrentar o problema. Uma discussão significa que há um problema que precisa ser resolvido. Fugir não é a solução. Se não for resolvido, o problema só vai ficar pior. A Bíblia diz que devemos resolver os problemas no mesmo dia que surgem. Enfrentem o problema logo, antes que fique ainda mais difícil de resolver. Se perguntem: qual é o motivo real dessa discussão? Quais foram as ações ou as palavras que causaram a discussão? Por que foi? Como cada um se sentiu? Como podem resolver o problema? O que cada um pode mudar? Perguntas como essas ajudam a resolver o problema. Procurem conversar com amor, em vez de lançar acusações. Falem a verdade em vez de esconder por trás de desculpas fracas. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Pôr-se no lugar do outro. Muitas das discussões entre casais acontecem porque ambos querem ter razão sobre determinada questão. Mas nem sempre estamos certos sobre todos os assuntos. Uma boa estratégia é tentar colocar-se na pele do outro. Isso chama simpatia e é tão importante nos relacionamentos. Tente entender por que o cônjuge está mantendo essa postura ou atitude. E se fosse eu? Posso ser mais compreensivo. A base de uma relação matrimonial precisa estar firmada no amor e na palavra de Deus. Isso envolve sabedoria, compreensão, altruísmo e cumplicidade. Exponha sua opinião sem ofender nem maltratar o outro lado. Procure ouvir e respeitar, como gostaria de ser ouvido e respeitado. Perdoar e pedir perdão. Todos cometem erros. Todos precisam de perdão. No casamento, os dois vão fazer coisas que não deviam e provocar discussões. Quando isso acontece, peçam perdão e se esforcem para mudar seu comportamento. O cônjuge machucado também deve oferecer perdão. Assim como Deus perdoou seus pecados, você deve perdoar quem peca contra você. Quem ama perdoa. Apenas o perdão pode libertar do ressentimento. Não guardem rancor contra as ofensas do passado. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Orar. Pedir a ajuda de Deus é essencial. Deus deve estar no centro do casamento, guiando e ajudando o casal. Apenas com a ajuda de Deus cada um pode mudar para ficarem mais unidos. A comunhão com Deus é a chave de um bom casamento. Estando ligados fortemente em Deus, vocês conseguirão resolver melhor as dificuldades diárias. Por isso, orem juntos.
Tenha humildade para se arrepender e reconhecer que os dois lados podem ter pontos de vista diferentes. Em oração, peça a Deus que vos ajude a ultrapassar as diferenças e resolver os problemas que existam entre vocês. Seguir em paz. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Atenção! Resolver o problema das discussões no casamento é uma coisa que os dois precisam fazer juntos. Casamento é uma dupla dinâmica, um só time que se esforça no trabalho de equipe. O trabalho todo não pode ser feito só por um. Os dois precisam estar prontos para mudar e melhorar o relacionamento. Cada um deve dar seu melhor pelo casamento. Deixe o seu amém. Compartilhe. Uai, seu app de vídeos curtos.